Oi, pessoal, tudo bom? Na aula de hoje, conforme está previsto no calendário, a gente vai discutir a obra Madame Bovary, né? Falei dela já na semana passada. Vou apresentar o enredo da história, por que ela é importante para a psicologia, como ela se relaciona aí as questões, né, individuais, principalmente discutidas na psicanálise, e aí a gente discute isso depois no Teams, tá? Então no Teams a gente, depois dessa aula, né, dessa videoaula no caso, a gente fica disponível para discutir dúvidas e observações a respeito da obra, certo? Então vou começar aqui, preste atenção, por favor. Aqui. Pessoal, então a gente tem aqui, né, a introdução a essa obra literária Madame Bovary, certo? Que é de um francês chamado Gustave Flaubert. Temos aqui dois desenhos, né, que representam aí no caso a Emma, que é a personagem principal, é a Emma Bovary, se olhando no espelho, né, essa característica dessa mulher burguesa. E a aula se chama, né, Emma Bovary c'est moi, que seria, né, Emma Bovary sou eu, e eu já explico o porquê. Histeria, desejo e mal-estar dentro da obra, certo? Então a gente vai ver como Freud trata o conceito de histeria, por que a gente pode identificar a Emma Bovary como uma histérica, né? E como ela lida tanto com o desejo quanto com o mal-estar que ela sente perante a vida. Eu comecei a aula, né, falando desse Emma Bovary c'est moi, porque é uma obra literária que se trata da situação de adultérios na França no século XIX, certo? E aí essa Emma, né, já tinha comentado em outras aulas que ela é uma adúltera, ela tem amantes, eu já vou explicar por quê e como. E na época que foi lançado, depois de 4 anos que o Flaubert, né, o Gustave Flaubert ficou isolado para escrever essa obra, depois de 4 anos ele publica. E aí, depois desses 4 anos, a sociedade parisiense começa a ler e aí começa a questionar, né, quem que seria essa Emma Bovary, em quem que ele teria se inspirado para escrever essa obra literária, né, que chamou a atenção de todo mundo por ser um escândalo literário aí, no caso, tá? E aí o Gustave Flaubert ele é convocado a prestar depoimento, afinal de contas muitas pessoas estavam identificando situações parecidas, né? Então a sociedade começa a aparecer aí de certa forma, mostrando que incomodou de alguma forma. Então se incomodou é porque aconteceu outros casos, né? Tomaram, né, lugar aí nessa sociedade, outras mulheres adúlteras, por exemplo. E aí o Gustave Flaubert ele é chamado para depor, né? E nesse depoimento perguntam para que as pessoas estão se sentindo ofendidas em quem que você se inspirou para falar, né, para criar essa personagem da Emma. E o Flaubert, né, isso se conta que nesse depoimento, quando faz essa pergunta, quem seria a Madame Bovary? E aí ele responde: Emma Bovary, c'est moi. A Emma Bovary sou eu, para deixar claro que tinha sido uma ideia dele, uma criatividade dele, tá? Então começa aí, é uma história, as pessoas contam, né? Não existem registros específicos disso, de que há uma confirmação, mas essa história é contada, então acredita-se que o Flaubert de fato falou essa frase aí, né? Para desviar a atenção até da Emma, e tem outras entrevistas com ele que ele fala que ele não se inspirou em ninguém, tá? O que a gente precisa saber sobre a Madame Bovary da parte técnica? Ela foi, né, o livro foi publicado em 1857, então a gente já está aí no final, né, na metade para o final do século XIX. E vou comentar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, tá? Então a Revolução Francesa, que tem aqueles ideais de liberdade, fraternidade e igualdade que vocês estudaram, né, quem acabou de sair da escola estudou recentemente, foi o momento em que na França a população proletária e os burgueses que estavam em ascensão se voltam contra a aristocracia, certo? E o rei Luís XVI e a Maria Antonieta. Tem aquela história da Maria Antonieta em que a população passando fome, enquanto ela, né, foi uma princesa aí cheia de luxos, falam para ela, né, para Maria Antonieta, a população quer pão, a população não tem pão, né, a população não tem o que comer. E ela respondeu, é uma história que se conta também que ela responde, se não tem pão, deem brioches, né, ou deem croissants, assim, com uma futilidade tremenda, ignorando completamente essa população aí pobre francesa, que depois se voltou. Então, essa Revolução Francesa, que foi de 1789 a 1799, durou 10 anos aí,
Começa com a tomada da Bastilha, na França. A Bastilha era uma prisão, né, em que havia já vários burgueses presos por tentarem se voltar contra o governo, né, ali, a aristocracia e o sistema monárquico. Eles destroem a Bastilha, né? A gente tem a tomada da Bastilha aí pela população, tanto pelo proletariado, né? Quanto pela burguesia, né? Quem são os burgueses? São aqueles que não têm origem nobre, não são aristocratas, mas começam a enriquecer a partir do momento que a gente começa a perceber a ascensão do capitalismo no mundo. Então, a partir do momento que você, né, tem aí um meio de produção, começa a lucrar em cima dele, nessa época que eram considerados os burgueses. Então, os burgueses, eles tinham dinheiro, mas eles não tinham a origem nobre, e aí, por conta disso, eles não podiam participar da política. E aí, a ideia era poder conseguir direitos políticos, assim como os aristocratas, por isso que começa toda a revolução, de uma forma bem simples aí, tá? Bem simplificada. Em 1789 tem a tomada da Bastilha, que foi no dia 14 de 14, se não me engano, sim. Dia 14 ou 15 de julho, né, de 1789, que a gente tem a tomada da Bastilha. E aí começa a Revolução como um todo. Então é da época da Revolução Francesa que se cria a guilhotina. Então, não sei se vocês sabem a origem da guilhotina, mas é aí na Revolução Francesa, inclusive o rei e a rainha foram guilhotinados em praça pública aí, né, durante a Revolução Francesa. Então, uma das formas de tirar essa aristocracia do poder foi simplesmente guilhotinar o rei e a rainha, né, muito simples, tranquilo. E aí existe essa ascensão da burguesia. E aí, os ideais da Revolução Francesa, por que eu estou falando dela? Eram liberdade, igualdade e fraternidade, com base nos ideais do iluminismo. O iluminismo prezava o quê? A racionalização, né, de tudo e todos. Então, eles investiam muito na ideia de que o homem é o centro do mundo. Então, perde-se aí um pouco o valor dado, né, exclusivamente à religião. A gente já comenta isso na Emma, na Madame Bovary. E aí, com essa não valorização da religião, mais valorização do homem, é uma era de racionalização. E aí uma dessas, né, dessas áreas que sofreram essa racionalização, a busca pela razão, foi a política. E aí é isso que resulta na Revolução Francesa. Como resultado, a gente teve, né, a ascensão, então, e os direitos da burguesia na política e os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E essa igualdade, né, a liberdade e fraternidade de pensamento, principalmente, é alcançada por meio da educação. Então, foi depois da Revolução Francesa, e isso se reflete também no Brasil, né? Foi que as pessoas passaram a ter acesso à educação, à alfabetização e tudo mais. E aí, na França, tanto homens quanto mulheres. Por isso que a figura da Madame Bovary, ela é extremamente importante, não só pela historinha dela, né, de ser uma mulher adúltera aí, que é uma história interessante, mas porque ela representa essa mulher de origem burguesa. Então, a Madame Bovary, ela não é aristocrata, ela não tem berço nobre, né, como a gente fala, mas ela é alfabetizada por conta aqui dos resultados da Revolução, certo? E aí eu só falei que tem semelhança com o Brasil, porque é na Revolução Francesa que existe a Declaração das Leis dos Direitos Humanos dos Homens e dos Cidadãos, né? E são os ideais dessa lei, dessa declaração, que existem hoje a Declaração dos Direitos Humanos, nos quais direitos nos quais se pautam a nossa Constituição. O começo da nossa Constituição, quando a gente tem os direitos sociais e os direitos fundamentais dos cidadãos, são com base nos ideais da Revolução Francesa. Então, a gente tem o direito, supostamente, né, educação para toda a população, vem desse momento aqui. Por isso que a Revolução é tão importante, essa Revolução Francesa, para nossa história. Somos resultados dela também, tá? E aí vamos pensar na Emma, então, chegando na obra, né? A Emma, quando jovem, ela não tem mãe, certo? Então ela é órfã de mãe, ela só tem o pai. E esse pai, para cuidar dessa menina, para dar educação para ela, coloca ela num convento no início da história. Então ela é criada nesse convento e recebia romances, né, de uma moça que visitava esse convento, romances românticos, tá? O que são esses romances românticos? Esse romântico com R maiúsculo aqui é da literatura, da escola literária romântica, que havia
a idealização do homem, do herói, o cavaleiro, né? O cavaleiro que chegava e honrava a moça e dava amor para ela, e ela era extremamente apaixonada porque era um homem perfeito que aparecia. E aí ela idealiza, ela passa a idealizar a partir da leitura desses romances com essas características, né, do amor perfeito e tudo mais, ela idealiza isso para si. Então ela passa por um processo de formação e casamento idealizado. Ela acredita que a felicidade então está no casamento por conta de todas essas obras que ela leu, certo? O que acontece? Ela é tirada do convento pelo pai dela e o pai arranja, né, um casamento dela com o Charles, certo? Que é o marido dela do começo ao fim. O Charles também não tem origem aristocrata. O Charles ele é burguês, tá? Então ele foge desse ideal romântico aqui, por mais que ele seja um homem, né, de posses, ele tem dinheiro, ele é médico, ainda assim ele não é um aristocrata. Mas na cabeça dela, a princípio, tudo bem, ele pode ser aí, né, o cavaleiro que chega para resgatar. No começo do casamento ela tá feliz, porque ela se muda para uma casa que eles têm 2 cavalos, então ter cavalo, né, era sinônimo de status social. E aí, a princípio, ela vê no Charles, né, o amor que ela estava esperando, que ela sempre tinha tido na cabeça dela, essa idealização. Eles têm uma filha, e aí, com o passar do tempo, ainda com essa filha pequena, com 3 ou 4 anos de idade, ela começa a idealizar outras situações, porque ela está passando por um profundo momento de tédio, certo? Então ela se torna aí a esposa, tem esse homem que supostamente, né, é quem vai honrá-la e tudo mais, tem a filha, então ela concretiza o casamento, que era o sonho, né, de todas as mulheres na época, e ela passa a perceber que ela está vivendo num momento de tédio. E aí, quando ela vive esse tédio profundo, quando ela vivencia isso e sente esse tédio, né, diretamente em si, ela passa a idealizar várias outras situações, certo? E aí eu coloquei aqui as principais. A princípio, né, quando ela tá casada com o Charles, eles vão numa festa no palacete, que tem ali na cidade perto de onde eles moram, e esse palacete é aristocrata. Então, aqui nesse palacete existe a raiz desse herói romântico que ela queria. E aí ela se encaixa supostamente nesse lugar, ela se vê nesse lugar, né? E ela dança com outro homem lá, um cavalheiro também, que não é o Charles. E aí para ela isso é um grande avanço na vida dela. Ela tá feliz. E aí ela volta para casa, fica relembrando dessa festa que ela, né, frequentou, e aí ela começa a delirar. E aí não delírio, gente, de febre, tá? De ficar lá fora da realidade e tudo mais. Mas delirar de imaginar e idealizar para si as outras várias festas que ela iria nesse palacete. E aí ela fica muito tempo esperando um convite para outra festa, e esse convite nunca chega. E aí ela cai de novo no momento de tédio, certo? No meio desse tédio, ela arranja amantes também, né? 2 específicos. O Leon, que é um jovem, bem mais novo que ela, certo? E o Rodolphe, que já é mais velho, que falam, né, que é o cara pelo qual ela realmente se apaixona. E ela se apaixona, mas não chega a amar. A gente já fala disso. E além disso, então, ela é entediada, né? Ela delira com essa festa, ela cria esses amantes, cria não, né? Ela arranja esses amantes para fugir desse tédio que ela vivencia. E além disso, ela faz muitas compras, né? Ela se afunda em dívidas. E no final da história, o moço, o cara que emprestou, né, o dinheiro para ela, e aí ela vai fazendo dívidas com ele, conforme ela vai gastando, consumindo, que é uma característica também, é uma crítica que o Flaubert faz ao comportamento burguês, porque o burguês ele ganha dinheiro, ele enriquece, e aí ele quer ascender socialmente, né? Chegando na ideia aristocrata, que seria o ter posses e tudo mais, esse burguês gasta muito dinheiro para chegar numa situação que supostamente é superior, que seria essa aristocracia aqui. E a Emma revela esse comportamento burguês dela. Ela vai fazendo dívidas para se satisfazer, e aí no final ela é cobrada dessas dívidas pelo homem que já tinha emprestado dinheiro para ela, e ela no momento, né, de desespero ali, porque ela não vai ter como pagar, e o Charles, porque o Charles não sabia, né, dessas dívidas, o Charles vai ficar sabendo e tal, ela comete suicídio, tá? Ela toma veneno e ela se mata. E ainda no fim da história, o Charles aparece, ela tá quase morrendo, ela pede perdão para ele por tudo, ele perdoa e aí ela morre, tá? E uma consideração importante ainda sobre a filha aqui
é que a filha, né, seria a representação da família, que a princípio, como eu falei, era o sonho das pessoas. A filha quase não aparece na narrativa, ela não dá importância nenhuma para essa filha, tá? Ela tem uma criada e a filha fica sempre ali com a criada, então ela é deixada de lado aí, certo? Continuando, gente. O que a gente tem nessa estrutura toda da Emma Bovary, da Madame Bovary? A criação do desejo, tá? O desejo dela, então, despertado pelos ideais românticos. E aí a gente chega nessa obra que, ao contrário da literatura romântica, já representa a inauguração aí do romance realista. Quem lembra de literatura brasileira, o que é o romance realista, né? O que é o realismo? São as histórias do Machado de Assis, por exemplo, tá? Então a gente tem lá, até semelhante, né? Inspirada de certa forma, o Dom Casmurro, um pouco nessa herança da Madame Bovary, a história da mulher, né? Do homem que narra, que conta a história dele, pensando, né? Dando a entender que ele crê que a esposa o traiu, que é a Capitu e o Bentinho. Então a gente tem essa literatura realista que trata desses, né, vícios, desses comportamentos da sociedade como um todo. E aí, o que a gente precisa entender da Madame Bovary, né, dessa obra? Que o que importa, principalmente, né, para os estudantes de psicologia, seria a verossimilhança. O que é o conceito de verossimilhança? É aquela ideia da ideia, nossa, ficou feio isso, né? A ideia da ideia de que o que aparece escrito ou o que aparece na televisão é que poderia acontecer na sociedade, certo? E na realidade. Então, não necessariamente a Madame Bovary, o livro, né? Ele conta uma verdade. Então, a Madame Bovary c'est moi, lá, do começo do Flaubert, não necessariamente é uma verdade real, é uma coisa que existiu de fato. Mas é verossímil, podia ter existido, tá? Então, no realismo, a gente tem essas histórias que podem acontecer na vida real. E aí aqui uma questão importante, a gente já falou isso também no começo do ano, mas qual que é a função da literatura e aí o que essa literatura vai refletir para Emma, tá? O que é a função da literatura hoje? Ela participa, né, ela opera na organização da experiência subjetiva. Então, a experiência subjetiva seria aquela que você vivencia no seu pensamento, não é praticada na realidade, em sua concretude, né, na vida de uma pessoa, mas nessa experiência subjetiva, nessa situação que você pode imaginar, em que você se identifica, você se insere, olha lá, o leitor pode se identificar e se diferenciar dos dramas humanos vividos por essas personagens. Então, eu leio uma história, eu posso me ver naquela história, por exemplo, ou eu posso ver e falar isso é desprezível, eu jamais agiria dessa forma, por meio da minha experiência subjetiva. Então, eu vivencio uma coisa que eu não passei por meio da leitura aqui, da literatura, e a partir disso eu tiro conclusões, ou de identificação ou diferenciação em relação a essas personagens. E aí isso leva ao quê? A partir do momento que a gente vive essa experiência subjetiva, a uma reflexão sobre nós mesmos, né? Aos nossos desejos e às nossas angústias. Então, às vezes tem alguma coisa, né, que a gente lê que nos deixa extremamente angustiado. No trabalho que eu passei para vocês, dos contos, que vocês fizeram o comentário, né? Vocês comentaram lá na dissertação, de forma dissertativa, o poema curtinho lá, que é o bicho, que mostra o bicho mexendo no lixo, e aí termina, né, o Manuel Bandeira falando o bicho é um homem, isso leva a uma angústia muito grande, porque a gente vê isso na televisão, às vezes na rua a gente vê pessoas mexendo no lixo, né? E aí por meio dessa experiência subjetiva a gente se coloca ali nessa situação angustiante, por exemplo, tá? E aí a gente tem o livro aqui, a Madame Bovary, que vai tratar desses temas também, de forma indireta, tá? O capitalismo, a burguesia, o comportamento do burguês e a falta de sentido, né? No caso, que a Emma vive tanto nesse universo capitalista quanto nesse universo burguês. Por mais que ela seja uma burguesa, para ela sempre percebe que falta sentido nas coisas. Então, para ela, essa vivência aqui da falta de sentido é muito forte, tá? E aí, nesse momento também, então, como eu falei, a publicação do livro de 1857, depois da Revolução Francesa, aí, né, quase 60 anos depois do fim da Revolução Francesa, permite a mulher a ser alfabetizada. E aí ela se torna uma leitora. Então, a mulher
passa a construir falas, né? E aí essas falas não necessariamente orais, elas expressarem isso, mas em um lugar de fala, um pensamento, a partir da experiência da leitura. E aí ela vai identificar, né, a insatisfação sobre o projeto de vida que a cultura reservava para ela. Então, por meio de experiências vivenciadas por outros personagens, elas começam a perceber que não necessariamente elas são satisfeitas com aquele projeto de vida que a cultura reserva. Qual que é, né, esse projeto de vida da cultura aí dos anos 1857? A ideia de que o capitalismo é a felicidade... Perdão, de capitalismo não. Que o casamento é a felicidade, tá? Então a Emma, ela percebe isso por meio das leituras dela ou dos distanciamentos, das diferenciações que ela tinha nessas leituras. Com isso, e aí, gente, lembrando então que eu já ia comentar da religião, falei no começo, a literatura passa a substituir aos poucos o papel da religião. Por quê? Porque a religião, como eu falei, nos ideais da Revolução Francesa, os ideais iluministas ali, perde o seu posto para focar agora na questão do ser humano em si. Então, a religião, nesse momento, né, na França e depois na Europa como um todo, é deixada de lado, e aí a mulher passa a vivenciar a experiência da literatura, sendo a literatura verossímil. Então, a realidade, né, a crença que a religião despertava antes é deixada de lado, e aí é por meio dessa literatura que a mulher vai, né, principalmente a mulher leitora, vai criar suas formações simbólicas da sociedade tradicional. Então, a religião antes ditava, né, qual que era a simbologia da sociedade como um todo, da sociedade tradicional, e aí agora a mulher, ao invés de receber isso pela religião, ela passa a receber pela literatura, tá? E aí a observação aqui, antes elas encontravam um lugar de desejo no outro, na religião, que agora passam a ser, né, ligados pelo desamparo. Como assim um lugar de desejo no outro? A realização nesse outro que é a religião. Então você agia para se satisfazer religiosamente, certo? Como isso é deixado de lado, não tem exatamente onde a mulher buscar esse ponto de fuga, né? Ou essa satisfação, esse acalento. Então, seja bom que o seu vai ser recompensado, tá? Vai pro paraíso e coisa do tipo. Como não tem mais essa prática, né, de forma tão intensa como havia no passado, essa mulher começa a viver uma situação de desamparo. E esse desamparo gera aí a angústia, né, que é um dos principais temas da Madame Bovary, do livro Madame Bovary. E aí a gente tem a Emma, né? O que a Emma faz? Ela busca findar essa angústia, então ela vivencia constantemente essa angústia, né? Que eu falei que vem por meio do tédio, na realização dos desejos dela. Então ela deseja alguma coisa, ela quer sair daquilo, ela idealiza, né? Ela delira, no caso, que nem foi a situação da festa no Palacete Aristocrata, e aí ela começa a realizar isso nos desejos. Então a angústia tá lá e aí ela passa por cima disso para realizar esses desejos. E aí faz as compras, né, as dívidas, se envolve com o Rodolfo e com o Leon e coisa do tipo, tá? O que a leitura permite para ela? A realização por meio do delírio, pela imaginação. E aí ela idealiza o casamento para fugir do tédio. Então ela foi já formada nessa ideia do papel da leitura. E aí ela delira, né? Ela cria essa idealização de como seria o casamento. E aí, quando o casamento não é aquilo que ela esperava, quando ela percebe isso, ela foge do tédio, realizando esses desejos, tá? Qual que é a importância dos amantes da Emma, né, nessa história? São dois homens diferentes, personalidades distintas e que de alguma forma vão preencher. Eles não são os amores da vida dela. Ela não arranja o amor da vida dela, embora ela foque mais no Rodolphe do que no Leon. Eles ainda assim não satisfazem ela completamente, tá? Quem é o Leon? O Leon é o moço mais novo, que é sobrinho do vizinho da frente da casa dela. Eles vão jantar e aí ela começa com uma troca de olhares aí com esse Leon, que é mais novo que ela, e ele é super fofo com ela. Ele é a idealização desse homem romântico, ele faz tudo que ela quer, ele dá atenção, né? O Charles, por ser médico, tá viajando sempre. Eles aproveitam para ficar juntos nesse momento e observa a natureza, e ela quer ele do lado e tudo mais. Só que o Leon tem que ir embora em um momento. Promete voltar e, obviamente, ele não volta. E aí ela sofre essa ausência do Leon, mas depois passa, tá? Então a Emma, ela é muito assim, ela sofre, aí ela idealiza e aí passa. E fica nesse ciclo, tá? Depois ela conhece o Rodolphe.
E aí o Rodolphe, né, como eu falei, ele já é a idealização do homem erotizado, que até então era muito pouco trabalhado na literatura, essa questão, né, do sexo na literatura como um todo. E ele é o homem que seduz ela, né, sexualmente falando, e ela vivencia experiências fortes com ele aí no caso, e idealiza sempre esse Rodolphe. Só que aí no caso, quem acaba sumindo é o Rodolphe, e ela sofre também, tá? Com essa ausência do Rodolphe, mas depois também passa. Então a Emma sempre passa, tá? Só que depois piora. Então ela não é tratada, certo? Ambos, né, esses dois homens, eles servem como exploração da fantasia dela para uma satisfação pessoal. Então eles preenchem ela de alguma forma, como ela fantasia muito, para acabar com essa fantasia e trazer para a realidade, ela se envolve com esses homens para satisfazer-se pessoalmente, tá? O que o Ted faz com a Emma, né, no decorrer da história? Ele faz com que ela distorça a realidade dela mesma para adequar a fantasia. Por exemplo, a festa no palacete. Então, qual que é a própria realidade da Emma, no caso? Nesse episódio da festa no palacete, né? A realidade dela é que ela é uma burguesa, né? Tem dinheiro, é casada com o Charles, são respeitados até por terem dinheiro, mas não são os nobres que frequentariam sempre esse círculo social. E aí ela distorce isso e adequa-se à fantasia de festa no palacete. Então ela se vê como talvez uma aristocrata, ela pensa nesse momento, quando ela está fantasiando, nas roupas que ela tem, na forma como ela se comporta, ela se olha no espelho, né, que está lá no começo dos slides, fazendo caras e bocas, como se comportar como uma aristocrata, e aí isso nunca chega, tá? E aí ela acaba sempre voltando-se pro querer dela mesma e o sofrimento, certo? E aí eu coloquei aqui uma informação importante sobre a classe burguesa, que eu falei já a princípio, que a classe burguesa não tem o sangue nobre e tem o dinheiro. E análises definem que os burgueses, eles tinham desejo de ser outra coisa. Por isso que existe o grande consumo, as grandes posses, né? E é aquilo, você tem tudo igual, mas você não faz parte daquele grupo. E esse desejo de ser outro, que outro? Aristocrata. Por meio do trabalho, interesse pelas artes e coisa do tipo, tá? E aí, por mais que a classe burguesa, né, vivencie isso de alguma forma, né, tenham trabalhos parecidos que aristocratas, tenham esses interesses artísticos, eles jamais serão considerados aristocratas. E aí isso também faz com que a Emma seja uma completa frustrada nessa situação, tá? E aí a gente tem o mal-estar, então, da Emma, né? Ela tem essa insatisfação constante e aí sempre busca se satisfazer em excessos para realizar essa fantasia. Os excessos, no caso, o consumismo, né? E os dois homens. Poderia aparecer, por exemplo, em outra história, esse excesso por meio do álcool e de drogas, tá? Não aparece, não acontece na Madame Bovary, mas seria uma forma de demonstrar esse excesso também, né? Para realizar a fantasia. O que o Freud fala desse comportamento quando a pessoa vivencia o mal-estar? Sempre busca, no caso da Emma, né, e a pessoa também que vivencia esse mal-estar, o gozo, né, a satisfação antes da cautela. Então, essa satisfação imediata que não pensa nas consequências, não pensa no que vai acontecer, né, e como isso pode influenciar depois, qual que vai ser o resultado disso. É o imediatismo, certo? Que vai acarretar depois no próprio castigo. Qual que é o próprio castigo da Emma? Não ter planejado, por exemplo, o que seriam esses homens na vida dela. Ela só vai. E aí depois eles vão embora e ela passa por esse momento, né, de insatisfação, de mal-estar, porque ela acaba caindo, né, na própria armadilha ali, nesse próprio castigo. O que o Freud fala em relação ao mal-estar e à felicidade, tá? Então, pessoal, presta atenção que isso aqui é importante. A nossa felicidade, aí do ser humano como um todo, vai estar nas ilusões e na nossa imaginação. Quando que a gente está feliz? Quando a gente se aproxima de alguma coisa que havíamos imaginado para nós, que seria feliz, tá? É isso que o Freud coloca. E essas ilusões e essa imaginação são formadas na infância. Lembra que o Freud, então, sempre pensa nessa situação, de que é na infância que a gente, né, que o sujeito, o subconsciente é mais trabalhado, e aí junto dessas várias coisas que vão sendo incorporadas ao subconsciente, estão as ilusões e a imaginação relacionadas à felicidade, tá? E aí, o que o Freud vai falar também? Já que a gente tem essa felicidade
relacionada com a ilusão e a imaginação, então a gente só é feliz quando a gente tem uma predisposição ilusória e de imaginação relacionados a essa felicidade, o homem, né, o ser humano, vai buscar um remodelamento delirante da realidade. O que é esse remodelamento delirante? É essa idealização, tá? Que a gente faz, que a Emma faz, por exemplo, achando que, né, imaginando já a próxima festa que ela não quer convidar, tá? Então a gente remodela a realidade de uma forma delirante, fica pensando em, ai, como seria, tá? Uma situação comum que acontece quando a gente está apaixonado, por exemplo, já que a realidade em si, ela é inimiga dessa felicidade formada na infância. Então, a realidade não condiz com essa felicidade plena que na infância a gente tem a sensação e que a gente cria, né, mentalmente. E aí, quando a gente delira, a gente quer mudar essa realidade porque ela é inimiga e fonte de sofrimento. Então, o Freud vai falar que a realidade, como não está próxima da infância, né, e obrigatoriamente não é feliz, ela passa a ser uma fonte de sofrimento, certo? Ela é inimiga do nosso subconsciente. E aí, o homem, né, está fadado aqui a esse mal-estar, a esse sofrimento por não realizar aquilo que ele tinha imaginado para si quando era pequeno como ideal de felicidade, mesmo que de forma inconsciente, certo? Pessoal, e aí o que seria a felicidade então? O rompimento da realidade. Se a felicidade está subconsciente numa situação aqui, né, imaginária, não faz parte da realidade, e aí a felicidade, então, rompe com essa realidade. E aí o Freud fala que existem 3 formas de o ser humano realizar essa felicidade, sempre com base na realização do eu com o outro. Então, essa felicidade ela é uma via de mão dupla, ela depende de um outro, certo? Uma outra situação ou uma outra pessoa para ser realizada. O ser humano nunca é feliz propriamente dito sozinho. Sempre ela aparece com base na realização com o outro. E aí são os 3 tipos de homem que ele fala, homem e mulher, tá? O homem aqui no caso. Então, essa felicidade ela pode vir por meio do homem erótico, né? Quem é esse homem erótico? É aquele que vai despertar um relacionamento emocional com os outros. Então, a partir do momento que você tem outro ali na sua vida que te envolve de forma emocional, né, que a gente chama de amor, e aí no caso sexual também, é esse envolvimento com esse outro que leva a felicidade para o homem erótico. A gente tem o homem narcisista, tá? Quem que é esse homem narcisista? Qual que vai ser o outro do homem narcisista? O processo mental interno. Então, esse homem narcisista, ele passa a ser feliz a partir do momento que ele internaliza um processo. Ou seja, o momento em que ele idealiza e no momento em que ele imagina algo interno a si, certo? Então, o outro aqui não é um ser humano desse homem narcisista. A satisfação vem conforme você delira, conforme você imagina, tá? E o homem de ação vai chegar à felicidade de que forma? Usando a força, certo? Quando ele consegue provar que ele é forte, quando ele consegue provar que ele é superior pela força física, né, de outra pessoa, a outra pessoa, ele realiza a sua felicidade. Então, o homem de ação, ele nunca abandona o meio externo, tá? São os 3 tipos de comportamentos do homem / mulher aí que o Freud determina. Quem que é a Emma desses 3, né? A Emma tem a realização narcisista. Ela se ama como o eu idealizado dos seus devaneios. Então, a Emma, não, né, por mais que a gente pense, então a Emma vai se caracterizar no homem erótico por causa desse relacionamento, né, com outros que levaria, na verdade, não. Ela está muito mais relacionada àquilo que ela imagina. O que leva, né, a felicidade e depois ao mal-estar, esse ciclo da Emma, é a imaginação dela, é essa idealização, são esses devaneios que ela tem, tá? Então, a Emma é a realização narcisista aqui, que ela vai se amar como o eu idealizado dos seus devaneios. Que eu idealizado? A mulher desejada, a aristocrata e coisa do tipo, tá? E aí o Freud, depois que ele fala então das 3 formas da felicidade, ele vai falar das 3 formas de mal-estar, certo? E aí esse mal-estar, ele aparece de 3 formas. O que gera o mal-estar no ser humano aí depois, né, no caso, ele não fala de infelicidade, a gente trata, né, comumente dessa forma. O poder da natureza. Então, o que é o poder da natureza?
a chuva, o meio que está aí em volta de você, que não pode, que te afeta, te leva ao mal-estar. Então, o poder da natureza, no caso aqui, né, vamos colocar dessa forma, você vive num lugar em que você não gosta, tá? Essa natureza relacionada ao meio. Se você não gosta desse lugar, você é levado ao mal-estar. A fragilidade do corpo. A felicidade, o mal-estar chega a partir do momento que o homem tem essa consciência de que ele vai morrer, de que ele não é forte o bastante, de que as doenças são iminentes, certo? Então isso leva ao mal-estar. E aí a terceira forma de mal-estar, que é a da EMA, seria a inadequação às regras. Se você não entra, né, se você não chega e se realiza não, se você não se adapta, aí achei a palavra, às regras sociais, né, o que é esperado de você nessa natureza, nesse meio em que você vive, você é levado a um tremendo mal-estar. E é o mal-estar que a EMA vive, tá? É uma inadequação ao que busca ajustar a família, o Estado e a sociedade. Então, a família espera geralmente, né, uma regra aí, um comportamento da EMA. O Estado espera a mesma coisa, no caso aqui, né, culturalmente, o que se esperava da EMA? Que ela fosse a esposa que ficaria em casa cuidando da filha, tá? E o que a sociedade espera também. Se ela foge disso que é buscado por esses três pilares para ela vive essa inadequação. E aí essa inadequação leva ao mal-estar. Então, o mal-estar da EMA aqui é a inadequação às regras e às normas sociais, certo? E a gente tem ainda a criação de um termo, né, que chama bovarismo, ou bovarismo, que é o da EMA, que as pessoas pensam no comportamento, né, e numa ação ou várias ações de um indivíduo a partir do que conta na história. Então, essa pessoa, ela passa, né, pelo bovarismo. O que seria o bovarismo? Pessoas que vivenciam uma alteração no sentido da realidade em que ela vai se considerar outra que ela não é, tá? Então, ela acaba idealizando para si coisas, ela não se encaixa naquilo de fato, porque ela altera essa realidade. E aí, o que acontece? Conforme, né, a pessoa se considera outra que ela não é, quando ela percebe que ela não é aquilo, porque a vida vem e mostra que ela não é aquilo, leva-se a um estado de insatisfação crônica do sujeito, produzido pela impossibilidade de realização dessas ilusões, desejos e aspirações. Então existem pessoas assim de fato, tá? Que vivem vamos colocar aí no mundo da lua, no mundo imaginário, que quando não conseguem se adequar, né? Quando a realidade mostra que ela não é nada daquilo, o que acontece? Leva-se a uma insatisfação crônica desse sujeito, tá? Porque ele é impossibilitado de realizar essas ações, essas aspirações, certo? E esse conceito que eu coloquei, fantasia, psicanálise, é porque é o termo usado na psicanálise, tá? Você fantasia aquilo, quais são as suas fantasias. E aí, não necessariamente uma fantasia boa, tá? A fantasia não está relacionada ao que é bom, ao que vai te fazer feliz. A fantasia também pode aparecer do lado negativo. Então, você, por exemplo, né, sei lá, um homem ou uma mulher pensando no marido ou na esposa, pode fantasiar de que essa pessoa está o traindo, tá? E aí isso leva a um estado de insatisfação também, certo? Porque aí, às vezes, aí chega a pessoa e aí, né, tô pensando assim, tipo, no marido ou na esposa, chega, comprova que não está traindo de fato, mas aí altera-se o sentido da realidade de novo. E aí causa angústia, causa insatisfação, tá? E aí, por meio dos desejos, né, isso aqui é da psicanálise, evita-se a morte a qual todos estamos fadados. Então a gente sabe que vai morrer, né? A gente tem essa fragilidade do corpo aqui consciente, tá? Algumas pessoas pensam mais nela, outras pessoas menos, mas a gente tem essa morte a qual todos estamos fadados. Mas a gente cria esses desejos, certo? O que os pessoal, estou me sentindo viva a partir do momento em que eu comprei um carro novo, tá? É a realização desse desejo que vai levar, né, a fuga, no caso, dessa morte, do pensamento da morte do qual todos estamos fadados, e ainda uma tentativa de recuperar o que foi perdido e o que era permitido na nossa infância, direta ou indiretamente, tá? Então, por exemplo, mencionei a situação do carro, comprei o carro e agora estou feliz porque eu tenho esse carro, né? Não necessariamente quando eu era pequena eu queria ter um carro, mas eu experimentei sensação parecida, tá? E quando eu era pequena era mais fácil vivenciar isso, certo, gente?
E aí a gente ainda tem o Lacan, né? Então eu tava no Freud, a gente vem pro Lacan. E o que ele fala? Que o desejo sempre vai ser sustentado pela fantasia. Ele sempre é a realização da falta de alguma coisa. Sendo a fantasia a saída para colocar essa falta em um limite, demonstrando o que nos falta quando criamos essa fantasia. Como assim? O Lacan vai falar sempre que se você deseja alguma coisa, é porque algo te falta. Entendeu? Então, o meu desejo é pautado naquilo que me falta. Então, necessariamente eu quero acrescentar alguma coisa quando eu desejo. Na verdade, eu quero suprir algum buraco, algum vazio que eu tenho, certo? E por isso que a gente fantasia e age a partir dessa fantasia. De novo, a ideia, né, a sair da fantasia para colocar um limite nessa falta, a fantasia de que se você tiver o carro, você vai ser mais feliz, entendeu? Então, eu tenho uma falta de alguma coisa, eu passo a desejar o carro, porque o carro é o que vai me fazer feliz, certo? E aí passa, né? E a gente volta aqui para o mal-estar do Freud, certo? Então a saída coloca essa falta um limite, então eu preencho com o carro, aqui o limite dessa falta vai ser o carro, demonstrando que o que nos falta quando a gente cria essa fantasia. E aí muitas vezes a gente nem percebe, né? A maior parte da população não angustiada aí, que eu tenho muita inveja às vezes dessas pessoas, elas não percebem que tem algo faltando. Elas vão realizando a fantasia aí, mas sem pensar, nossa, por que é que eu estou com essa fantasia, né? E aí o Lacan ainda fala que sem a fantasia a realidade seria insuportável. Então, obrigatoriamente a gente fantasia, porque senão a gente só viveria com essa falta aqui que provoca o desejo. E aí, vivendo essa falta, a realidade ela se torna insuportável se a gente só vivenciasse ela, tá certo? E vamos para as histéricas, tá? Eu já comentei em alguma das aulas presenciais por cima a histeria do Freud, né? E aí o Freud sempre relacionando a histeria às mulheres, tá? E a gente pode pensar na Emma Bovary como uma histérica. O que o Freud diz, né? O que a gente já tinha discutido? Que o Freud tem uma grande dificuldade em mapear o feminino. Então, o homem foi super fácil para ele determinar várias teorias de comportamento do homem e por que ele se comportava daquela forma. Ele teve várias pacientes mulheres e assume, né, num escrito que ele não é capaz de mapear o feminino como um todo, que as mulheres são muito mais complexas, certo? E aí ele define o conceito de histeria com base na análise dessas mulheres. Então, não é uma regra, mas existe. Ele identifica isso como uma neurose, certo? Lembra, a gente tinha os 3 tipos de neuroses, que era a paranoia, a histeria e a fobia, tá? E a histeria, então, é o que ele mais acha nas mulheres. É uma das neuroses predominantes nas mulheres, que após o processo de castração, e falamos do processo de castração quando discutimos o complexo de Édipo, né? O que seria o processo de castração? É quando você percebe que aquilo, no caso, né, do complexo de Édipo, é quando o menino percebe que a mãe não é só dele. Aqui pode ser, né, esse processo de castração, quando a menina percebe que o pai não é só dela, ou, né, hoje em dia a gente sabe que os estudos não pensam só nesse desejo erótico infantil, que não é mais aplicada a teoria, dificilmente alguém ainda concorda com isso. Esse processo de castração é quando a pessoa percebe a incapacidade diante de algo, tá? Então, a mulher, quando ela passa por esse processo de castração, ela tem aí é criada nela uma falta, vamos colocar assim, né? De alguma forma, ela tinha alguma coisa e é tirado, e ela passa por esse processo de castração. A mulher passa a uma insatisfação constante por não ter uma perspectiva de realizar esses desejos, tá? E aí, como seria a realização desses desejos? Como que as mulheres realizam esses desejos para superar essa insatisfação constante? Estou falando das mulheres histéricas, tá? Elas passam a fantasiar, elas passam a recalcar pensamentos, elas passam a criar mecanismos de defesa, transferência, né? Então, o que seria a transferência? Você sente algo em relação a alguma coisa e aí você passa essa alguma coisa para outra situação. Nossa, eu falei muito coisa, né? O que seria, por exemplo, a ideia do desejo, tá? Então, eu desejo algo que eu não tenho, uma casa maravilhosa, alguma coisa assim. E aí, como eu não tenho essa casa, possibilidade, eu transfiro para um outro desejo, por exemplo, muito mulher eu, pares de sapato, tá? E aí eu transfiro. Quando é em relação a um desejo por um homem, por exemplo, né, um relacionamento, um homem ou uma mulher,
tem uma idealização, você não alcança e você acaba transferindo para outra pessoa. São coisas assim, tá? Então, as histéricas, o que elas têm no comportamento delas? Elas fantasiam, elas recalcam pensamentos, elas buscam mecanismos de defesa, e aí o mecanismo de defesa, muitas vezes, né, é fugir daquilo que a pessoa deseja, porque já que não vai conseguir, eu acabo evitando aquilo, certo? Que vai levar insatisfação também, processo de transferência, etc, tá? E aí ele fala que a mulher histérica, ela reconhece a sua castração a contragosto, que ninguém quer reconhecer aí esse processo de castração, essa ruptura, tá? E aí, quando se reconhece, a gente tem o destino psíquico da histeria, tá? Então a histeria é resultado desse reconhecimento da castração. Na relação amorosa, espera que o homem lhe dê o que falta. Então, de novo, a castração, desejo, né, resultado daquilo que falta, que o Lacan tinha falado. A gente está no Freud, mas o Lacan falava da falta, o Freud fala também, tá? O homem, a gente espera, então, porque é ensinado desde pequeno, né, que é o homem, que é o cônjuge, aí o futuro cônjuge, que vai suprir essa castração, essa falta, e aí você coloca, né, todo o foco aqui, a mulher histérica no homem. E aí ela busca ser sempre objeto de desejo do homem para ser reconhecida e receber dele o que sente faltar. Então, uma coisa que eu tenho observado muito, por exemplo, na quarentena, né, a proliferação de selfies e fotos de meninas, alunas minhas ou amigas de alunas minhas de ensino médio, fotos sensualizando, tá? Sensualizando assim, de biquíni, com close, né, em várias partes do corpo que não é o corpo inteiro e tudo mais. E o que a gente tem? Querendo ou não, essas mulheres buscando ser objeto de desejo do homem, tá? Por quê? Tem gente que fala, o feminismo, liberal e tudo mais, mas pode, não tô falando que todas são, tá, gente? Mas que pode ser essa busca de se transformar no objeto de desejo do homem, mesmo que de forma inconsciente, tá, gente? Não tô falando que as pessoas fazem isso sabendo, mas, segundo Freud, como se tratam de mulheres histéricas, tá? Né? Essa busca, por exemplo, de que a mulher tem que ser sensual, tanto pela mídia, mas pela mulher mesma, né? Quem que não olha no espelho e fala, como eu queria ser mais bonita, como eu queria emagrecer, como eu queria ter o corpo de uma paniquete, sei lá, tá? Por que que isso é feito? Não é do nada. É porque a gente busca, né? Eu tô me colocando no grupo de mulheres, ser esse objeto de desejo, para ser reconhecido e receber o que falta, tá? E aí essa falta tá em constante mudança, né? Que nem eu falei aqui no Lacan. Esse desejo é sempre a falta de algo, e você supre essa falta, e aí depois vem outra coisa que revela essa outra falta, ou até a mesma falta que não foi suprida da forma que era esperado, tá? E aí essa falta está em constante mudança, e o homem deixa de ser suficiente. Então isso aqui são as histéricas, e a Emma, né, vivencia isso. Como ela tem essas faltas, não, né, a idealização que não foi cumprida com a figura do Charles, do marido dela, por exemplo, ele deixa de ser suficiente, certo? E aí, o que seria o processo de castração? A aceitação dos limites e entender que você não pode ser tudo aquilo que você quer. E aí você aceita os limites no sentido de que você percebe que você tem esses limites. Mas a mulher histérica vai buscar suprir isso de alguma forma, tá? Principalmente aqui em relação ao homem, segundo o Freud. Tá certo, gente? Então, o que a gente tem aí da histeria, tá? É uma imposição constante de não lhe faltar qualquer coisa. Então a mulher, né, ela tem que viver sem faltar nada. Quando a mulher percebe essa falta constante e sofre com isso, ela se torna uma histérica, tá? Então, pro Freud aí. E aí falta a consciência, né, ou a aceitação de que o prazer não pode ser vivido constantemente. Então, quando a gente vive o prazer, vive em estado de êxtase, quando reconhece que não é sempre que pode existir, vai para o estado de depressão, tá? As mudanças chegam aí, né, como uma solução para causar esse êxtase, no caso, tá? As mudanças são novas possibilidades de realização e fantasias novas, certo? Revelando o desejo de ser onipotente. Então, eu quero dominar tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu fantasio. E aí, isso leva ao êxtase. Por um tempo você domina, depois, obviamente, não vai dominar e cai para o estado de depressão. Então, a patologia, né, a psicopatologia, a doença aqui que é a que leva à depressão. Lógico que não é
sempre, tá, gente? Mas isso é uma característica das mulheres histéricas, segundo Freud. Quando a autoimagem se destrói, né, isso se reflete fisicamente. Então, de novo, a pessoa que tira foto ou que queria poder e conseguir tirar foto de biquíni se acha linda, tá? Ela consegue, tira foto. E aí depois olha e fala, nossa, não, tô acabada, tá? A gente passa a interpretar diferentes papéis quando a gente vivencia isso. O papel de satisfação e depois o papel que leva a essa depressão, certo? Quando algo volta a faltar, tá? Isso vai se refletir fisicamente aqui, principalmente no estado da depressão. E aí aqui é um trecho do livro, né, da Emma, para finalizar, que tornou-se um prazer para Emma envolver-se completamente em uma história fantasiada, certo? Então, quando ela entra nessa história que ela fantasiou, isso vira o prazer dela. E aí essa história que fantasia, né, que ela fantasia, acaba nunca sendo concretizada até o final, não é mantido sempre esse estado, né, de felicidade aí. E aí ela cai de novo na depressão. Certo, gente? Essa é então a nossa Emma Bovary, tá? Meu Deus, tá vindo tudo aqui. Deixa eu voltar para minha cara. E é isso, tá? Tivemos aí 51 minutos de aula. Então agora, né, no caso vocês vão estar assistindo, eu vou ficar online no Teams para a gente poder discutir essa Emma aí, toda a complexidade que ela tem, tá certo? Beijo e até daqui a pouco.